Olá, boa tarde. São 17 horas e 50 minutos e você está agora com as notícias do Gazeta News. A Advocacia Geral da União pede ao STF que suspenda a votação do impeachment. O pedido foi feito pelo advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso. A AGU entrou com um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal pedindo que a Corte conceda uma liminar, ou seja, uma decisão provisória, determinando que seja suspensa a votação do impeachment na Câmara. A votação está marcada para domingo à tarde. No mandado de segurança, Cardoso aponta que houve lesões ao processo legal e ao direito de defesa da presidente Dilma Rousseff, durante a análise das denúncias na comissão que aprovou um relatório favorável à abertura do processo de impeachment na Câmara. Agora, o mandado será analisado pelo ministro do STF, Edson Fachin. E o STF vai julgar em sessão extraordinária ações que questionam a votação do impeachment da Câmara. A sessão tinha início previsto para 5h30, mas ainda não começou. 5 ações tramitam no STF questionando a votação de domingo. Uma ação do PCdoB, protocolada ontem, questiona a ordem da votação e pede que a Câmara realize uma votação intercalada entre deputados do norte e do sul do país ou que isso seja feito em ordem alfabética, como no caso do impeachment de Collor. Na sessão, os ministros também devem analisar a ação apresentada pela Advocacia Geral da União. Mais informações sobre este assunto você assiste logo mais às 7 da noite no Jornal da Gazeta. E nossa equipe foi ouvir jovens aqui de São Paulo para saber o que eles pensam sobre esse momento político do país. Esses alunos de um colégio particular de São Paulo têm entre 15 e 16 anos. Eles estão aqui para entender melhor os termos que passaram a dominar o noticiário diante da crise política. Para alguns, o país está dividido, mas os ideais são os mesmos. Sempre tiveram aqueles com mais voz e aqueles com menos voz, e agora está uma divisão entre, na verdade, os que têm mais voz, de divergências políticas, sendo que todos querem a mesma coisa. Porque a maioria das pessoas pensa que a política, atualmente, é só para você ter sucesso e ganhar dinheiro. Isso é um grande problema. Nas últimas eleições presidenciais, em 2014, os jovens entre 16 e 17 anos haviam sido 1.630.000, uma queda de 30% em relação a 2010, que por sua vez já tinha registrado uma redução em relação a 2006. Se o jovem de hoje está desanimado com a política, difícil saber. O que se percebe é que cada vez mais esse perfil busca informação e até participa de discussões pela internet. O Lucas tem 21 anos. Ele acha que a internet ajuda a propagar ideias radicais sobre o que cada um acha. Tentaram categorizar as pessoas como os esquerdas, os petralhas e os coxinhas PSDBistas e tudo mais. Eu não acho que esteja tão dividido. Eu acho que é mais uma falta de conhecimento que está gerando essa divisão, eu diria. E o Ministério da Educação confirmou a data e o valor das inscrições do Enem deste ano. As inscrições para a prova acontecerão entre os dias 9 e 20 de maio. A taxa de inscrição teve um aumento de R$ 3,00 em relação ao último ano e vai custar R$ 68,00. O pagamento do exame poderá ser feito em qualquer agência bancária, casa lotérica ou agência dos Correios. Ainda segundo o Ministério da Educação, o Exame Nacional do Ensino Médio vai ser aplicado nos dias 5 e 6 de novembro. Para evitar fraudes, todos os participantes da prova devem passar por um teste biométrico. O MEC estima que o Enem deste ano terá cerca de 8 milhões de inscritos. E um mês após enchentes que destruíram centenas de casas, moradores de Franco da Rocha e de Mariporã ainda sofrem com os prejuízos. Os pedidos de situação de emergência feitos pelos municípios de Mariporã e aqui de Franco da Rocha foram homologados pelo governo do estado. O reconhecimento ocorre mais de um mês após as fortes chuvas que alagaram as cidades da Grande São Paulo. Agora, esses dois municípios vão poder contratar serviços de emergência sem licitação e vão receber recursos do estado para fazer reparos dos prejuízos causados com as chuvas, que ocorreram nos dias 10 e 11 de março. 25 pessoas morreram
3.000 moradores foram desalojados e outros 1.000 ficaram desabrigados em 7 municípios. Se abre, se depara com tudo no chão, tudo cheio de lama, de barro, alimentos tivemos que jogar fora, pacotes, tudo fechado. Muito triste. As mortes foram causadas por deslizamentos e enchentes. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergência, em pouco mais de um dia, chegou a chover 40% do esperado para todo o mês de março, só na capital paulista. E olha, cavalos que sofreram maus tratos estão disponíveis para adoção no Centro de Controle de Zoonoses aqui de São Paulo. Pelo local já passaram potros e até bois que foram resgatados das ruas da cidade. Para adotar, o cidadão deve comprovar que tem uma propriedade rural e pagar o custo do transporte. A gestação da Fátima Gul já está quase no final. A égua foi achada prenha nas ruas de São Paulo, em situação bem degradante. E agora está disponível para adoção. Muitas vezes eles estão numa situação ruim, porque já estão há muito tempo na rua, comendo lixo, chegam aqui muito debilitados, magros, às vezes já atropelados, né, com lesões. Ou às vezes acabaram de fugir, estão super bem ainda e a gente remove eles nesse momento. A Estrela é outra que espera ganhar uma nova família. Com 2 anos e meio, está na flor da juventude, já que um cavalo pode viver até 25 anos. Estava sendo montada na rua com uma lesão grave na pata e com indícios de maus tratos. No total, o Centro de Controle de Zoonoses de São Paulo tem 5 equinos disponíveis para adoção. Em geral, são bichos abandonados, alguns vítimas de maus tratos. Para isso, a pessoa precisa se cadastrar e, como acontece com cães e gatos, será submetido a uma entrevista. Além de tudo isso, os interessados também precisam comprovar que possuem um sítio ou uma propriedade adequada para receber esses animais. Todos eles já saem daqui vacinados, vermifugados e tratados contra carrapatos, por exemplo. No caso dos machos, todos são castrados. A adoção não tem um custo, mas quem pretende adotar é quem tem que arcar com as despesas de deslocamento desses animais. As principais questões são saber sobre o espaço adequado, né, o que é necessário para manter um animal, a questão da alimentação, um veterinário específico, né, não é o mesmo veterinário que cuida de cachorro que cuida de cavalo. Em cada cavalo é implantado um microchip com as informações de identificação. O Ademir trabalha há 4 anos na ala dos equinos e fica feliz com cada animal adotado. Mas ele assume que quando isso acontece, bate aquela saudade. A gente acaba acostumando com eles, pegando amor de cada um deles, senão você fica conhecendo o bicho, né? Quem tiver interesse pode procurar o Centro de Controle de Zoonoses de segunda a sexta-feira, das 9 às 5 da tarde e aos sábados, das 9 da manhã às 3 da tarde. E agora falando sobre o tempo, tá difícil encarar esse calor intenso que tem feito em todo o estado de São Paulo. A máxima hoje chegou aos 36 graus em Votuporanga, no norte do estado, e aos 31 aqui na capital. Será que esse calorão continua mesmo nos próximos dias? Vamos ver a previsão? É outono, as temperaturas ainda deveriam estar mais amenas aqui em São Paulo, mas isso, olha, não tem acontecido. O calor intenso tem predominado e com a falta de chuvas, todas as regiões paulistas ficam com índices de umidade relativa do ar baixos, entre 20% e 30%. As temperaturas continuam altíssimas, ultrapassando os 30 graus em praticamente todas as cidades. Faz até 36 graus em Votuporanga e em Presidente Bernardes, 35 na cidade de Araraquara e na faixa leste, máxima de 34 graus em Santos, no litoral, e também em São José dos Campos. Aqui na Grande São Paulo, o ar seco também predomina e prejudica e muito a qualidade do ar do paulistano. E olha, de acordo com os meteorologistas, tão cedo teremos chuvas por aqui. Amanhã, tempo firme e máxima na casa dos 33 graus. O final de semana também vai ser quente. Máxima prevista de 32 graus no sábado e de 33 no domingo. É muito calor. E o Gazeta News de hoje fica por aqui. Nos acompanhe também no Jornal da Gazeta, às 7 da noite e no Jornal da Gazeta, edição das 10. Fique agora com as notícias do esporte no Gazeta Esportiva. Até amanhã.